Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos de um assunto diferente. Nós vamos sair daquela parte de citologia e nós vamos trabalhar com zoologia, tá bom? Nós estamos entrando no caderno novo, se não me engano, de número 3, que eu já estou perdida. Não lembro mais qual caderno que é, mas eu sei que é um caderno novo, tá? Então a gente entra agora. A última aula, se não me engano, foi de artrópodes, porque é a sequência que eu tô na cabeça aí, ok? Finalizamos artrópodes e agora a gente vai entrar em equinodermas, tudo bem? Equinodermas é bem importante, por quê? Porque é um filo que está bem pertinho da gente, do nosso filo. Então é importante a gente ficar de olho, porque a Unicamp, a FUVEST gosta bastante de algumas relações, né? De algumas estruturas que os equinodermas têm, de novo, né, comparando com os animais antigos, e que essas estruturas vão aparecer no nosso filo. Então, é isso que a Unicamp vai usar, a Unicamp gosta. Por que eu falo de Unicamp? Porque a Unicamp gosta bastante de evolução. Então, é legal a gente ficar de olho. E se caiu na Unicamp, cai em vários lugares. Lembra que é um vestibular grande, importante, e quem não quer estudar na Unicamp, né? Até eu que sou mais boba. Então, vamos lá. Então, a nossa aula hoje, lembrando que ela é zoologia, tá? Aí, vocês só me perdoem que eu não tô com a página aberta, não tô com a apostila aberta, eu não sei a página, tá certo? Mas é o seu caderno 3. Então, nós vamos ver equinodermas. Deixa eu só colocar minha tela inteira. Então, vamos lá. O que que significa equino? Equino é a palavra, a tradução de equino é espinho. E derme é pele. Lembra que a gente vai no dermatologista, que é o médico de pele. Então, dermis é pele. Então, é um animal que vai ter espinhos na pele. Aí você fala assim: ah, mas se eu pego uma estrela do mar, não tem. Tem, mas ele é reduzido, diferente de um ouriço, que tem um mega espinho, né? Que você pisa quando você vai lá para Porto Seguro, tá? Mas todos eles vão apresentar. Ok? Aqui, o que eu mostrei para vocês? Eu fiz uma caracterização geral do filo, e aí a gente vai trabalhando o que ele tem de diferente, o que a gente tem que saber. Então, primeira coisa, são exclusivamente marinhos, todos eles, 100%. Então, pepino do mar, ouriço do mar, lírio do mar, serpente do mar, estrela do mar, tudo que é do mar, bolacha de praia. Cavalo marinho é? Não, cavalo marinho é peixe, ok? E peixe é? É do mar, não é? Não, não é. Misericórdia, ok? Outra coisa, pegadinha. O vestibular fala em anêmona do mar para te derrubar. Mas anêmona, a gente não fala anêmona do mar. A gente fala anêmona só. E tem que lembrar que a anêmona é aquele animal que o Nemo fica dentro. Para quê? Para se esconder, porque a anêmona tem uma substância urticante. E todos aqueles animais que têm substância urticante, marinhos, têm essa substância tóxica numa célula chamada quinidoblasto. Lembra disso? No tentáculo? Então, é um quinidário, para enganar. Sacou a pegadinha? A anêmona do mar é quinidário. Então, o que eu tenho aqui? Ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar, lírio do mar, serpente do mar, bolacha de praia. Acho que eu falei os mais conhecidos, tá? Então, vamos lá. Marinhos. Eles são triblásticos. Já faz tempo que tem 3 folhetos embrionários. Eles são celomados, tá? Celoma lembra que é a partir de anelídeos, ok? Muito bem. Aqui eles tem duas coisas que a gente pode fazer uma analogia com o nosso, na verdade, um parentesco evolutivo, não uma analogia, um parentesco evolutivo com o nosso filo. Por quê? Porque aqui a gente tem duas coisas que se repetem em equinodermas e cordados. A primeira é a deuterostomia, só existe nesses dois. Tá vendo como é importante? Os outros anteriores, todos eles são protostômios.
ou protostomados, tanto faz. O que que é protostômios, Elaine? Protostômios é quando o blastóporo, que é um poro que aparece numa fase embrionária, e esse poro, o blastóporo, vai dar origem à boca em todos os animais. Nos deuterostomados, o blastóporo vai virar o ânus, só em equinodermas e cordados. Por isso que eles são chamados de deuterostomados. Os outros são protostômios, ok? Então, é essa a semelhança. Só os dois filos. Então, isso é muito importante. Muito bem. A outra característica é o endoesqueleto interno. Esqueleto interno. Calcário, ele é de cálcio. E ele vem da mesoderme do embrião, do folheto embrionário chamado mesoderme. Então, esqueleto interno, de cálcio, e vem da mesoderme do embrião. Só os dois também. Os outros têm esqueleto por fora, às vezes não é calcário, tá? Às vezes é de outra substância, tudo bem? Então, aqui eu tenho duas características que se repetem. Isso é considerado um traço evolutivo. Então, você fala assim, por que que a gente pode considerar que nós viemos das estrelas? Que nós somos tudo doido? Não. A Unicamp quer dizer isso, por causa que tem duas características semelhantes nos dois filos, ok? Aqui é a característica dos espinhos, né? O que marca os espinhos na pele, né? O que marca o filo, ok? Outra coisa interessante que é cobrada também, isso já tem cara de FUVEST, é que assim, geralmente, o que é comum é que a larva tenha uma simetria radiada e o adulto tenha uma simetria bilateral. Isso é o mais comum dos animais. Então, a larva tem uma simetria radial e o adulto uma simetria bilateral, ok? Plano, dois lados iguais, bilateral. Nos equinodermas, isso é o contrário. A larva, olha a larva aqui, ela tem uma simetria, eu passo um plano aqui, ó, longitudinal, ela tem uma simetria bilateral. A estrela, que é o adulto, ela tem uma simetria radial, tá vendo? Então, aqui, eles dizem que a simetria radiada, ela é secundária e a simetria bilateral primária, porque vem antes. Isso é legal também saber, porque é algo diferente. Aqui eu tenho, né, a reprodução, olha que bonitinho. As estrelas, elas liberam óvulos e espermatozoides, ocorre a fecundação, blástula, gástrula, vira uma larva, olha que bonitinha a larva, ela vai se transformando, vira uma estrelinha. Então, desenvolvimento indireto, porque tem larva, a fecundação na água. Eles fazem a fecundação aquelas escolas do mar, né, que a gente vai, eles fazem a fecundação dos ouriços. É legal fazer, é bem visível, dá para ver os gametas se locomovendo na água, é bem legal. Aqui eu vou dar uma amostra, né, dos animais, quão bonito eles são, tá? Para vocês terem uma noção. A gente tem várias classes e vários animais bem diferentes. Então, aqui a gente tem os crinoides, você já sabe por que tem esse nome, né? Crina, né? Parece uma cabeleira mesmo, parece uma planta, né? Mas é um animal, um equinoderma. As estrelas que a gente ama, eu tenho uma foto de uma grandona, assim, parece que eu tô comendo um pastel, segurando uma estrela, assim. Lembrei dessa foto agora porque é muito igual aqui. A gente pegou quando a gente foi mergulhar. A gente pegou para tirar foto e depois a gente devolveu bonitinho, sem maltratar, bem ecológico, tá bom? Esse é um outro tipo de estrela também. Olha a cor dessa estrela. Top, né? Eu amo fundo do mar. Olha essa aqui. Isso aqui é uma serpente do mar, tá? O fiuroide, tá? Ó, porque ela tem essas
esses braços, né, com movimentos de serpente, diferente da estrela que é mais gordinha. Mesmo essa aqui que é mais fininha, tá vendo a diferença, ó? Ela não se entorta que nem serpente. Essa é muito linda, prateada, por isso que eu coloquei aqui. Linda, o fiuroide. Os equinoides, que são os ouriços, olha o nome equino, porque os espinhos são bem avantajados, né? Equinoides. E os pepinos do mar. Esse eu acho lindo também. Meu, eu acho muito lindo esse animal. Uma vez a gente viu um e ele tinha, parecia que ele era todo bordado de miçanga, coisa mais linda esse animal, tá? Ele tem tá vendo um buraquinho aqui, ó? Ele tem um poro, um orifício por onde o peixe-agulha usa como abrigo. E aí é uma relação ecológica chamada hum, inquilinismo. Inquilinismo. Fiquei pensando, será que é isso mesmo? Inquilinismo. Lindos, né? Ok, vamos agora caracterizar alguns detalhes. Então, o que que a gente tem? A gente tem um epitélio simples, uma camada de células, e nessa camada, ó, nessa camada de células a gente vai encontrar espinhos e uma estrutura chamada pedicelária. O que que a pedicelária ela faz? Ela tem toxina, está escrito aqui, ok? Então, quando você pisa em cima disso daí, vai dar uma infecção, por causa dessa toxina, dói para valer, e ela também é usada para apreensão de alimentos ou de parasitas. Então, aí ela serve para limpeza, no caso de eliminação de parasitas, ou para apreensão de animais mesmo, para alimentação desse bicho, tá? Então, essa é a estrutura pedicelária, bem diferente. A outra coisa, outra característica, sistema digestório, ele é completo, tem boca e tem ânus. Ó que interessante, a boca é embaixo, então o animal ele vai comendo o que está aqui no solo. É um animal bentônico. O que que é isso? Ele vive no bentos, no chão do mar. Plâncton é a coluna d'água. Desculpa, nécton é a coluna d'água, plâncton é superfície, bênton é o chão. Então, animal bentônico, então a boca tem que estar no chão para ele apanhar o que está aqui, e o ânus é aqui em cima, tá? Come moluscos, come alguns crustáceos, come larvas, come vários animais, ok? Boca e ânus, sistema digestório completo. O ouriço vai ter uma estrutura que também é bem específico desse filo, tá? E é do ouriço, tá? Então, que estrutura que é essa? Os equinoides, né? Que estrutura que é essa? Essa estrutura aqui, ó, essa boquinha com 5 dentinhos. Essa estrutura é uma estrutura que tem um anel bem muscular aqui em volta, que faz essa boca morder com bastante força, tá? E esses dentes são dentes bem duros, 5 dentinhos, ok? Então, essa estrutura, composta por essa musculatura forte e esses dentinhos, é chamada de lanterna de Aristóteles. Falou esse nome, só ouriço tem, só equinodermas tem, tá? Uma outra estrutura que só equinodermas tem é o sistema ambulacrário. O sistema ambulacrário é um sistema de canais. Então, esse animal aqui não tem sistema circulatório. A distribuição de tudo dentro do animal, de gases, né? De excretas, a água do mar vai entrar e vai circular no meio desses canais. E essa água também vai servir para locomoção do animal, tá? Então essa água ela entra, ela é jogada via tubulação para os braços e ela vai cair num pezinho, expandindo e murchando esse pezinho. A hora que esse pezinho ele dá uma infladinha, eu ganho uma movimentação. Essa é a ideia. Então, o que é o sistema ambulacrário? É um conjunto de canais, ampolas e pés, por onde a água do mar circula. Aqui eu tenho, ó, levantou o braço de uma estrela e você está vendo embaixo, ó. Cada estrutura dessa transparente é um pezinho. Tem muitos embaixo. Então, você imagina tudo isso assim, ó,
em movimentos descoordenados. Eu tenho uma movimentação, tá? Então a estrela ela não anda assim, né, que nem o Patrick. Ela anda, você não vê a movimentação dela. Só mexe embaixo. Essa é a ideia. Então, olha só, qual é o caminho? Então, a água vai entrar nesse furinho chamado, deixa eu pegar um laser, chamado placa madrepórica, entra aqui, cai num canal pétreo, que é esse caninho aqui, e vai cair nesse canal circular. Do canal circular, vai para o canal radial, do raio. Vai chegar nessas ampolas, é tipo uma lâmpada, tá vendo? Ó? Vai chegar nessa bolinha aqui e vai cair no pezinho. Quando chegar no pezinho, faz assim, ó, enche de água. Aí a água volta, murchou. Aí a água enche de novo, inchou. E vai promovendo uma movimentação. Então, esse é o caminho. Então, lembra que essa estrutura, sistema ambulacrário, é uma estrutura de circulação da água do mar e ela vai servir principalmente para a locomoção do animal, tá? Lembrando que não é para alimentação, porque o animal tem sistema digestório, ele tem boca e tem ânus, tá? Então ele se alimenta de animais do ambiente. Então não vai pensar que ele é filtrador, porque é comum esse erro. O sistema circulatório, ele não é verdadeiro. O que que acontece? A gente tem algumas lacunas que vão fazendo trocas gasosas, que a gente chama de lacunas celomáticas, tá? Então, não tem coração, não tem nada disso, não tem um aparato circulatório, tá certo? Sistema excretor é por difusão, de célula para célula para célula para célula, pode chegar na tubulação do sistema ambulacrário e ser eliminado, ou pode eliminar até pelos tecidos, tá? Então, pode ser dessa maneira. O sistema nervoso sensorial, o sistema nervoso, ele é primitivo, ok? E sensorial, ele é primitivo. Então, aonde que a gente vai ter? Principalmente um anel nervoso ao redor da boca, para o animal sentir o que ele está comendo, para ele ter controle disso, e nos braços, tá? Então, essa é a ideia. E aí eu tenho uma superfície do corpo para ele sentir o ambiente. Se você olhar um ouriço, né, ele fica mexendo os espinhos para ter a sensação de como é o ambiente. A reprodução, lembra lá na imagem, lá na frente, onde eu mostrei aquela larva, quando a gente estava falando de simetria, a gente mostrou que tinha duas estrelas, uma macho e uma fêmea, então eles são dioicos, ok? Não tem diferença entre o macho e a fêmea, a gente olha, é difícil saber quem é macho e quem é fêmea, não tem dimorfismo sexual. A fecundação é na água, o desenvolvimento é direto ou indireto, a maioria, então vai ter larva. E tem uma capacidade de regeneração. Olha só, a estrela aqui inteira, e aqui um braço de uma estrela, provavelmente saiu dessa, acho que a figura está mostrando isso, ela já regenerou, e agora o braço que caiu está crescendo os outros bracinhos. Legal, né? Top. E aqui eu coloquei algumas curiosidades. Muito sinistro. Olha só, as estrelas do mar, os equinodermas, né? Tem uma importância econômica. Então, olha só, uma única estrela pode comer até uma dúzia de ostras ou mexilhões em um dia. Impacto econômico nos parques de cultivo desses animais. Então, o que acontece aqui? Não é legal ter estrela por perto, ainda mais se você trabalhar com comércio de moluscos. Então, se você trabalhar, e teve um caso que foi histórico, uma vez eu vi um noticiário da TV, dessas coisas de Globo Ecologia, que os caiçaras estavam bravos com as estrelas porque tinha diminuído muito a quantidade de moluscos. Só que o que acontecia? Eles pegavam as estrelas na rede, né, na rede de arrasto, pegava a estrela, cortava lá no meio e jogava na água, achando que estava matando, mas aí ela regenerava, e aí elas se proliferaram demais. Isso ficou para a história da ecologia, né? Aí foi um grupo de biólogos explicar a capacidade de regeneração desses animais, né? Bem legal, um trabalho de biologia mesmo com a turma. E aí eles entenderam, mas come para valer, então não é legal
ter esse bicho num lugar onde você depende da produção de mexilhões. A outra coisa, olha só, as gônadas do ouriço do mar, tá aqui, são muito apreciadas como alimento, são comidas cruas. Isso aqui é relacionado, eles fazem para ter é como se você estivesse comendo, como que chama, aquelas ovinhas de peixe pretinha, agora esqueci. Nossa, deu branco. Deu branco. Aquelas ovas pretinhas, que é chique comer. Caviar. Caviar, lembrei. Terminar a aula sem lembrar. Caviar. Isso aqui seria a mesma coisa, mas é de ouriço. Olha que horror. Isso aqui é coisa de chinês, tá? Onde eu tirei essas fotos, os chineses estavam comendo. E olha isso aqui, meu. É um pepino do mar. Pequenininho, tá? Porque ele é bem grande. Olha que horror. Ai, terrível. O trepangue, parede do corpo de algumas holotúrias maiores, é rica em proteínas e, quando cozida, é considerada uma iguaria em muitos países do leste da Ásia. Ainda bem que a gente não precisa comer essas coisas, né? Eu sei que é cultural, mas eu prefiro muito mais um filé mignon ou um salmão, muito mais. Se a gente pode escolher, para que a gente comer essas coisas? O que vocês acham? Não é verdade? Eu fico com o meu estrogonofe de filé mignon. Beleza, então? Então a gente finaliza aqui a nossa aula. Beijo no coração e até mais. Encontro vocês na nossa aula de segunda-feira, dia 15, quando vocês vão assistir essa aqui também. Quando vocês estiverem terminando de assistir essa aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Saudade, vamos voltar logo. Ai, Deus, traz a gente de volta. Beijo.